Querido amigo Jesus, que possamos nos sintonizar com os ensinamentos por ti deixados, que nos sintonizemos com a paciência, a tolerância, o perdão, a bondade, a caridade e a indulgência. Aproveitamos para agradecer a oportunidade de estarmos juntos, em sintonia, com ideais maiores de pensamentos, que possamos sempre nos conectar ao belo, ao amor, à vontade de servir e à vontade de sermos melhores. Obrigado por tudo, Senhor, e que possamos ter um bom encontro, uma boa reflexão, assim seja. Entrar no mundo de Jesus. Meus amigos, ontem como hoje, Jesus continua formulando o convite do vinde a mim. A maioria de nós, porém, continua esperando por Jesus, quando o convite que ele nos formula é claro: vinde a mim. É preciso ir até Jesus, e isso quer dizer, em simples palavras, que é preciso que a criatura humana se eleve, busque a sua ascensão espiritual e não se acomode no mero desfrute dos bens materiais e numa vida religiosa de fachada. Não queiramos trazer Jesus para o nosso mundo, antes procuremos entrar no mundo de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Ele já afirmara tal condição há mais de 2000 anos. Muito embora a criatura humana pretenda que o céu baixe à terra, quando na verdade Jesus nos convida a elevarmos a terra aos planos do céu. Boa noite a todos. O tema da noite será sobre parábolas, ou melhor, a parábola da conciliação com o adversário. Mas antes de entrarmos nessa parábola tão linda, nessa reflexão, nós vamos entender o que é uma parábola. E procurando o dicionário, a gente verifica que parábola é uma narrativa feita com uma linguagem figurada, mas com um fundo moral. E aí, quando a gente assiste aos filmes que retratam a vida de Cristo naquela época, a gente visualiza Cristo sempre com muitas pessoas ao seu redor. E como que ele conversava com essas pessoas? Através de parábolas, através de histórias, com uma linguagem figurada, com uma linguagem adaptada para aquele momento, mas o mais interessante, com um fundo moral, e que persiste até hoje, e que é objeto de estudo até hoje. É como se Cristo estivesse falando para as pessoas daquele momento e para todas as demais gerações, porque é extremamente atual estudar sobre as parábolas. E aí a gente visualiza Cristo rodeado de pessoas e falando contando uma história e se utilizando dessa história para trazer ensinamentos. A conciliação com os adversários. E o que é? E o que nos traz essa parábola? Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. E aí a gente começa a interpretar, porque é uma parábola muito rica.
rica de interpretações. Nós temos uma interpretação superficial, e a primeira que nos aparece, que fala ao nosso entendimento, concilia com o teu adversário. E aí eu posso olhar o outro que me fez algo e visualizá-lo na posição de adversário e achar que essa conciliação em primeira instância é com ele. Mas existe uma análise, uma interpretação mais linda ainda, e que vem primeiro, que vem antes de eu conciliar com as pessoas da minha jornada, que é a interpretação, que é uma interpretação mais profunda, que são os inimigos internos. Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, propõe-nos uma visão mais profunda. Ela diz que os adversários são os internos. São os pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos. Concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Percebe-se que o adversário interno são as paixões dissolventes que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que todos estamos entregues, que se deixam vencer pela culpa. Transformada em fobia, em angústias, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em algum transtorno neurótico. Concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quando eu, numa situação, encontro, me deparo com a raiva, com a inveja, com o ciúme, com a arrogância, são, numa interpretação profunda, os inimigos que essa parábola conversa, que essa parábola nos fala para conciliar. Então, se eu sou uma pessoa raivosa, eu vou me conciliar com essa emoção, com esse sentimento. Mas enquanto ele está a caminho. Por quê? Porque se eu estou em um momento zen, tá tudo certo na minha vida, eu falo, eu vou conciliar com a raiva. Agora é o momento. Mas ela não está caminhando comigo. É no momento de cólera que eu encontro com ela. É nesse momento em que eu tenho a oportunidade de conversar com essa emoção tão forte e que às vezes causa-nos tantos transtornos. Eu, há um tempo atrás, quando alguma coisa me despertava essa raiva, que ela é interna e que ela é tão grande, que movimenta tantas emoções dentro da gente e que nos leva a sentimentos tão grandes, e às vezes a sentimentos que chegam ao transtorno, que chegam ao ponto de serem irracionais, eu tinha inúmeras dores de cabeça, porque a raiva implodia. Até um dia em que eu percebi que essas dores de cabeça eram causadas pela implosão da raiva. E aí, você pode me falar, então você vai detonar, projetar, tirar de dentro e jogar fora essa raiva? Também não é assim. Eu não posso pegar essa raiva
como uma brasa e jogar no outro. Às vezes a gente tem até vontade, mas não é assim. Conciliar com esse inimigo, com essa emoção desequilibrada, porque a raiva, ela é uma emoção, mas ela pode ter um ponto de equilíbrio. E tem um livro, A Virtude da Raiva, que nos mostra como a raiva é importante também para a nossa existência, como ela nos movimenta. Mas a partir do momento em que essa raiva se torna doentia, se torna um sentimento que nos traz desequilíbrio, ela se torna um inimigo. E como que eu vou conciliar com ela? Tirando-a e projetando-a? Não. Quando ela vem, eu posso racionalizá-la. Eu posso conversar com ela. E tem até um livro, o livro da positividade. Se eu não me engano, eu não sei se é Sonja Lyubomirsky ou se é Barbara Fredrickson. Mas nesse livro da positividade, lá nos fala para conversarmos, para racionalizarmos esse sentimento negativo, para dialogarmos com ele, até tirarmos a força dele. Desfocarmos um pouco dele e focarmos em alguma coisa prazerosa, em alguma coisa boa, e depois voltarmos a conversar com essa negatividade, com essa emoção, até o ponto da gente falar: eu te entendi, eu entendi o sintoma que você me trouxe, a dor de cabeça, eu entendi que você quis me dizer: eu queria ter controle de tudo, e eu não tenho, eu sou impotente nessa parte, mas eu sou humana, e eu não detenho o controle de tudo. Aliás, a gente detém o controle de muito pouco. É uma ilusão nossa achar que temos controle. A gente detém alguns pontos, não todos, não muitos. Então, ao integrar, ao visualizar essa emoção que hoje eu trago como esse inimigo, né? Mas que eu deixo claro que a raiva também é uma emoção e também pode ser vista como uma virtude, porque nos movimenta, porque nos incita a termos um movimento, a agirmos em determinadas circunstâncias. Mas quando ela passa desse ponto positivo, quando ela representa um anseio muito grande de que o outro se dobre às minhas vontades, quando ela se torna doentia, eu posso conversar com ela, eu posso racionalizá-la e integrá-la. Então a raiva é uma emoção, assim como todos os nossos inimigos internos, a nossa inveja, o nosso orgulho. O orgulho é uma emoção positiva, saibam disso. Mas quando ele se torna doentio, por exemplo, um orgulho positivo, em um contexto de uma emoção positiva, eu tenho orgulho da minha trajetória. Eu tenho orgulho dos meus pais, da criação e da educação que eles me deram. Isso é uma emoção positiva. Mas quando eu passo para um ponto negativo, por exemplo, eu me acho, eu tenho orgulho, eu sou superior às pessoas. Percebam que perdeu esse ponto de equilíbrio. Percebam que eu entrei no nível doentio. E aí eu tenho que me conciliar. Por que eu me acho superior às pessoas?
O que me leva a isso? E aí eu tenho que racionalizar essa emoção, esse sentimento que ficou doentio, conversar com ele e integrá-lo. E quando vier aquele ímpeto, eu sou superior, eu me orgulho por ser superior. Peraí, vamos conversar, senhor orgulho? Eu sou igual a todas as pessoas. Eu tenho histórias diferentes, mas eu sou igual a todas as pessoas. Eu tive oportunidades diferentes de tantas outras, mas eu sou igual em humanidade a todas as pessoas. Então, concilia-te com o teu adversário, concilia-te com a tua história. Muitos. E aí a gente chega numa parte doentia também, que é pela culpa. Nossa, eu me senti, eu sou tão orgulhosa e aí eu me sinto culpada por isso. Eu entro numa energia de culpa e é correta? Ou eu entro numa energia ou num movimento de desculpa. A culpa é dele, lá na minha raiva. Eu estou com raiva porque ele fez isso, porque ela fez isso. Então vamos sair desse movimento da culpa e da desculpa, assumindo e integrando as emoções e os sentimentos, integrando a nossa história, integrando isso na gente, saindo desses movimentos, mas assumindo responsabilidade e reparando aquilo que é necessário ser reparado. Porque é muito fácil eu chegar e estou aqui com o meu inimigo da raiva e projeto no outro a minha raiva. Pega aquele carvão bem cheio de fogo, né? Projeto no outro e machuco o outro. Então, conciliar com o adversário é conversar com essa raiva, por exemplo, com essa emoção e com esse sentimento doentio, mas é também sair da culpa e da desculpa, assumindo responsabilidade pela nossa postura e reparando aquilo que a gente deixou em desequilíbrio. Então, se eu cheguei a machucar alguém, como eu faço para reparar? Só pedir desculpas? Olha, o senhor me desculpa. Será que é isso? Será que é só isso? Olha, eu sinto muito. Eu não estava num bom momento. O que eu posso fazer para reparar? O que eu posso fazer para reparar esse dano que eu te causei? Então, vamos nos conciliar com os nossos adversários, que são inúmeros. Porque a partir do momento em que eu consigo me conciliar com esse adversário interno, conversar com ele, racionalizar, acolher, eu consigo chegar no meu próximo, naquele a quem eu feri e naquele a quem me feriu. E eu consigo também me conciliar com ele. Que possamos nos reconciliar com os nossos adversários internos. E só assim conseguiremos conciliar com os nossos adversários de jornada ou com as pessoas que estão na nossa jornada, na nossa caminhada,
porque todos somos companheiros, não somos adversários, somos todos companheiros nessa terra linda que nos acolhe, nesse momento único em que vivemos. Gratidão a todos, fiquem com Deus. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, essa flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera caridade, paz e amor, levaremos nesta hora lenitivo a sua dor, como bons samaritanos, e a Sheila a nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Queridos irmãos, vamos todos agora fechar os nossos olhos e na câmara secreta do nosso íntimo elevarmos o pensamento até Deus, onde encontraremos a paz e a tranquilidade para as nossas almas. Senhor, após a palestra de hoje, sentimos-nos privilegiados por ter nos dado a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua mensagem que tanto nos inspira os sentimentos mais elevados. E assim, com o coração inundado do bálsamo de luz, manifestamos a Ti o desejo de sermos conhecedores de nós mesmos. Mas para isso, clamamos que derrame sobre nós os fluidos sublimes, capazes de elucidar os enigmas mais profundos do nosso ser, possibilitando-nos entrar em contato com a parte de nós que ainda se faz oculta aos nossos sentidos. Certos de que, pela sua misericórdia, receberemos o auxílio desejado, agradecemos o seu gesto de infinita bondade a nos envolver e a nos impulsionar para seus braços acolhedores que nos aguardam na eternidade. Que assim seja.